Essa empresa destruiu a si mesma, mesmo tendo o futuro nas mãos. E o pior, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Por décadas, ela dominou o mundo. Estava dentro de quase todas as casas do planeta. O nome dela virou sinônimo de fotografia. Mas então, ela cometeu um erro. Um erro tão absurdo que simplesmente custou bilhões de dólares. Essa empresa criou a tecnologia que mudaria tudo. E mesmo assim, decidiu ignorar. E anos depois, essa mesma tecnologia destruiu tudo e decretou a sua falência. Essa não é uma história comum. É a história da empresa que inventou o futuro e teve medo dele. Hoje, você vai entender como a Kodak saiu do topo do mundo para o próprio colapso. E no final desse vídeo, você vai perceber uma coisa assustadora. Isso não foi um erro de tecnologia, foi uma decisão. E agora me responde, você teria coragem de destruir o seu próprio negócio antes que ele destrua você? Fica até o final, porque o erro da Kodak pode estar acontecendo agora, bem na sua frente. A história começa em 1888. Um homem chamado George Eastman tinha uma visão simples: tornar a fotografia tão simples quanto apertar um botão. Na época, fotografar era complicado. Equipamentos enormes, processos químicos complexos. Somente profissionais conseguiam. Eastman mudou isso. Ele criou a primeira câmera simples, portátil e acessível. O slogan era poderoso: "You press the button, we do the rest." Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Foi revolucionário. A Kodak não vendia apenas câmeras, vendia memória, vendia momentos, vendia emoção. Durante o século XX, a empresa dominou o mercado global. Na década de 1970, a Kodak controlava cerca de 90% do mercado de filmes fotográficos, 85% das vendas de câmeras. Ela era praticamente invencível. Se você tirava uma foto, era Kodak. Se você revelava uma foto, era Kodak. Era impossível imaginar um mundo sem ela. Mas é exatamente aí que começa o problema. Em 1975, um jovem engenheiro chamado Steven Sasson estava trabalhando em um projeto experimental. Ele juntou sensor digital, lente de câmera, gravador de fita cassete, circuitos improvisados. O resultado? A primeira câmera digital da história. Ela pesava quase 4 quilos. Levava 23 segundos para capturar uma imagem. A foto tinha resolução de 0,01 megapixel, mas funcionava. Era o começo de uma revolução. Sasson apresentou o protótipo aos executivos da Kodak. Eles ficaram impressionados, mas fizeram uma pergunta: isso é filme? Não. Então onde está o filme? Não tinha. Era digital. Silêncio. O que eles viram não foi inovação. Eles viram ameaça. Porque se aquilo funcionasse, quem iria comprar filmes? Quem iria pagar revelação? Quem iria precisar do principal produto da empresa? A invenção mais revolucionária da história da fotografia nasceu dentro da Kodak. E ali mesmo começou a ser sufocada. Se você está achando essa história absurda, calma, ela piora. Nos anos 80 e 90, a Kodak imprimia dinheiro. O modelo era perfeito. Vendia a câmera relativamente barata. Ganhava bilhões vendendo filmes. Ganhava ainda mais revelando fotos. Era um sistema fechado. Um império verticalizado. Margens altíssimas. Lucros constantes. Executivos confortáveis. E aqui entra um ponto psicológico importantíssimo. Quando algo está funcionando perfeitamente, o cérebro humano evita mudanças. Por que arriscar bilhões? Por que apostar em algo incerto? Por que matar a galinha dos ovos de ouro? Então,
A Kodak fez o que parecia racional. Investiu pouco no digital. Tratou como algo secundário, um projeto paralelo, sem prioridade, sem urgência. Enquanto isso, o mundo começava a mudar. E poucos perceberam. Se você chegou até aqui, comenta: medo do novo destrói gigantes. Porque essa frase resume o que está acontecendo. Enquanto a Kodak protegia seu passado, outras empresas corriam para o futuro. Sony, Canon e Nikon. Essas empresas não dependiam de filmes fotográficos. Elas não tinham nada a perder. Então tinham tudo a ganhar. Nos anos 90, as câmeras digitais começaram a melhorar. Ficaram menores, mais rápidas, mais acessíveis. A internet crescia. Compartilhar imagens começou a fazer sentido. A Kodak ainda acreditava que o filme nunca morreria. Mas a pergunta não era se morreria, era quando. E o quando chegou rápido. Se as câmeras digitais já eram uma ameaça, o que veio depois foi fatal. Os smartphones, quando empresas como Apple e Samsung começaram a colocar câmeras em celulares. O jogo acabou. Agora todo mundo tinha uma câmera no bolso. Sem filme, sem revelação, sem custo extra. Fotografar virou instantâneo. Compartilhar virou automático. E a Kodak estava atrasada. Ela até tentou reagir. Lançou câmeras digitais, entrou em impressoras, tentou licenciar patentes. Mas já era tarde. O mercado não espera. Em 2012, depois de mais de 130 anos de história, a Kodak pediu falência. A gigante caiu. E o mais assustador, ela viu o futuro primeiro. A Kodak não quebrou por falta de inovação. Ela inventou a câmera digital. Ela registrou patentes. Ela tinha dinheiro. Ela tinha marca. Ela tinha distribuição global. Ela tinha tudo, menos coragem. O erro foi estratégico, foi psicológico, foi humano. Ela teve medo de canibalizar o próprio modelo de negócio. E essa é uma das maiores lições da história empresarial. Às vezes, para sobreviver, você precisa destruir o que te trouxe até aqui. E poucas empresas conseguem fazer isso. Essa história não é só sobre fotografia. É sobre comportamento, é sobre apego, é sobre zona de conforto. Quantas pessoas não mudam de carreira porque ainda ganham razoavelmente bem? Não investem porque sempre fizeram assim? Não evoluem porque o presente ainda está confortável? A Kodak é o símbolo máximo disso. E talvez, neste exato momento, alguma gigante esteja cometendo o mesmo erro. A empresa que ensinou o mundo a fotografar não conseguiu enxergar a própria imagem no espelho do futuro. Ela criou a revolução, mas teve medo de liderá-la e pagou o preço. Se você gostou dessa história, deixa o like agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente conta as histórias que ninguém conta. E comenta aqui, qual outra gigante você quer ver no próximo episódio?